Ah, Boa noite a todos, senhoras e senhores que estão conectados conosco em videoconferência. Em nome da FACEL, Faculdade Municipal de Linhares, e a ADEF, Associação dos Docentes Efetivos da FACEL, damos continuidade ao nosso primeiro seminário de Direito Público na Contemporaneidade. Saudamos todos aqueles que estão presentes aqui conosco, registramos a presença do nosso diretor acadêmico, Rodrigo Koffler, tá? E eu gostaria de cumprimentar o professor mestre Hélio Maldonado. Ele é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, especialista em Direito Público, advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral e da OAB Nacional e do Estado do Espírito Santo. Tá? Professor mestre Rodrigo Reis Cirino, ele possui mestrado em Direito, Estado e Cidadania, especialização em Direito Privado e Direito Processual Civil, foi servidor público federal e advogado. Ele é membro da Academia Notarial Brasileira, da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, da Federação Brasileira de Notários e Registradores. Ele é também membro do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo, Sinoreg. Atualmente exerce a função de presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Espírito Santo, diretor do tabelionato de notas do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo, Sinoreg, e é gestor da Escola Notarial e Registral do Espírito Santo. Atualmente é tabelião de notas, o segundo ofício de Vitória, não é isso? Nós temos o professor mestre Horácio Augusto Mendes de Souza, doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, mestre em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, especialista em Economia e Direito do Consumidor pela Universidade de Castilla-La Mancha, Espanha, professor de Direito Administrativo e Econômico da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, membro do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, procurador do Estado do Espírito Santo, coordenador responsável pelo projeto de pesquisa no âmbito da Escola Superior da PGE, para o desenvolvimento do marco regulatório das parcerias entre Estado e startups para o desenvolvimento de tecnologias de interesse público. Nós temos também aqui o professor Antônio Leal de Oliveira, doutor em Direito do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio, doutor em Direito Público pela Universidade de Paris, e professor da FTV. Temos também a presença da professora doutora Edilene Lobo, doutora em Direito pela PUC de Minas, pós-doutoranda pela FDV e pela Universidade de Sevilha, Espanha, professora da graduação, mestrado e doutorado da Universidade de Itaúna, Minas Gerais. Saudamos ainda os demais autoridades presentes, coordenadores, alunos, professores, servidores e comunidade presente, e todos aqueles que estão conectados conosco de vários lugares. Nós tivemos aí o registro ontem aí de que nós temos participantes de vários estados da federação, né? Isso que muito nos alegra. Né? E então nós daremos início agora ao nosso segundo painel, intitulado Direito, Política e Novas Tecnologias. Gostaria de registrar para os senhores que houve uma inversão de pauta ontem por razões de ordem técnica, e a palestra do Dr. Horácio, que estava marcada para ontem, ela vai ser proferida hoje por ele.
Bem, eu gostaria de passar a palavra aqui ao professor doutor Antônio Leal de Oliveira para proferir a sua palestra, cujo título é Direito, Constituição, Ameaças e Desafios do século XXI. Com a palavra, doutor Antônio. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem, Rodrigo? Sim, Que estamos bom. ouvindo. Queria saudar todos os amigos, colegas presentes, agradecer muito a esse convite da Facel, em nome do meu querido amigo Rodrigo Santos Neves, de longa data, de início da minha carreira docente, né, na UVV, foi um cara com quem eu aprendi muito, e agora tenho a alegria de tê-lo sempre na FDV, pelo menos quinzenalmente, né? Tínhamos, né, até esses tempos estranhos que estamos vivendo se imporem sobre nós, né? Eu queria saudar todos os colegas que vão falar hoje na minha sequência, o que e muito aumenta a minha responsabilidade, porque eu sei, mas tem um lado bom, né? Eu sei que as expectativas ficam guardadas sempre para o final, então eu fico numa posição um pouco mais tranquila, né? E eu não podia deixar, Rodrigo, de fazer essa saudação especial a eventuais, eu tenho certeza que tem alguns alunos e ex-alunos, ou melhor, eternos alunos meus, nos ouvindo agora, e a alegria é muito grande de poder estar falando com vocês, de poder, ainda que virtualmente, né, estarmos juntos e estarmos próximos, né? Eu aceitei com muita alegria esse convite do Rodrigo. Dizem que amigo, quando convida, é aquela situação, né? É difícil a gente falar não, mas eu sabia da responsabilidade que isso me trazia, e, e aí eu preparei um esquema de uma fala aqui que eu vou apresentar para vocês na sequência, mas eu não poderia começar sem dizer o quanto é diferente essa situação, né? Apesar de professor e não ser esperado que se diga isso, eu posso dizer que eu tenho uma relativa timidez com eventos, subir ao palco, falar em microfone, etc., apesar de dar aula quase todo dia. Então, assim, por esse ponto, né, eu acho que esse encontro virtual é muito bom, além de me poupar de ver as caras de sono ou de discordância, de enfado, de repente, da plateia. Então, essa sorte é que eu estou tendo, mas, sem dúvida nenhuma, o calor da presença de vocês, ou seja, eu preferiria muito estar correndo o risco de vocês não estarem gostando do que eu estou falando do que estar vivendo, ou vendo vocês atrás de uma tela, né? A minha proposta hoje, e pelo título ela soa muito ousada, é óbvio que eu não tenho nenhuma pretensão de abarcar todas as dimensões do que o meu tema propõe, é tratar a ideia de direito e constituição, né? E, consequentemente, as suas ideias correlatas, por exemplo, uma ideia óbvia, a ideia de Estado, a ideia de sociedade, enfim, suas relações políticas, etc., a partir das ameaças e desafios desse nosso século XXI que vivemos. Eu costumo dizer muito, no meu círculo íntimo, que nós estamos, nesse momento, vivendo a história, né? Aquilo que a gente costuma estudar, né? Por exemplo, quando a gente está nos bancos da escola, o pessoal que estava na crise de 29, aí, ou se não, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, e alguns que têm avós mais idosos perguntam: vovô, como é que foi aquilo, né? Como é que foi viver? E nós somos hoje, né, esses vovôs de amanhã para dizer e vão perguntar. E uma coisa que eu vou tentar chamar a atenção é que, obviamente, essa pandemia e essa proporção que isso tomou talvez seja o mais agudo dos sintomas dessa nova era que vivemos, ou dessas, enfim, heranças que temos assumido e somos obrigados a suportá-las e vivê-las, mas eu vou tentar mostrar que no século XXI a gente já vem com pelo menos 3 paradigmas importantes que vão ser determinantes na transformação da figura da Constituição, do direito, consequentemente do Estado, enfim, da sociedade como um todo, né?
Se nós estamos vivendo a história, né, se estamos, enfim, vivenciando um momento histórico, eu acho que também é importante e inegável a gente reconhecer que estamos vivendo tempos revolucionários, né? E eu não digo nem isso somente provocado pelos fatos que estão ocorrendo aí essa semana, que eu acho que são mais do que emblemáticos nesse sentido, né? Para quem for nos ouvir em vídeo ou em áudio posteriormente, nós falamos hoje, 4 de junho, eu estou perdido. A gente estava num bate-papo antes alguém falou, hoje é quinta-feira. Eu falei, nossa, aqui, ó, é 4, né? Hoje é 4. Enfim, estamos em 4 de junho por exemplo, os Estados Unidos estão vindo de uma semana de intensas manifestações públicas por conta da morte de um cidadão negro, enfim, pela polícia, numa situação muito trágica, e que há mais de uma semana os Estados Unidos têm vivido os seus riots, né, as suas rebeliões, as suas revoltas populares. Mas não é nem nesse sentido que eu quero tanto dizer que nós vivemos tempos revolucionários, né? Eu diria que vivemos tempos revolucionários, e aí eu tomo até emprestado um sentido arendtiano, né? Hannah Arendt tem um livro lindo sobre a Revolução, onde ela tenta refletir sobre, principalmente, a nossa herança da Revolução Francesa e a Revolução Americana, e ela aponta, num certo sentido, de que a Revolução ela traz duas ideias fundamentais, né? A ideia de inovação e a ideia de violência, né? A ideia de inovação no sentido de que só merece o nome de verdadeiramente revolucionário qualquer momento, movimento, realidade política, social, institucional que permita a inauguração de algo verdadeiramente novo, né? E isso é impressionante, eu acho, Hannah Arendt escrevendo isso, salvo engano, na década de 60, talvez no período que podemos afirmar de maior riqueza de produção bibliográfica e intelectual dela. Algumas das maiores obras dela ali foram escritas. Mas por que eu chamo a atenção para isso? Não é estranho nós ouvirmos, ou lermos, ou conhecermos de movimentos que se autodenominam revolucionários para trazer o velho ou para trazer mais do mesmo, né? Então, acho que essa nota é importante porque eu quero propor de transformação que esse século XXI vai trazer. Eu acho que é um momento revolucionário porque realmente é um momento que permite o surgimento do novo. O novo em diversas dimensões, mas eu acho que, sobretudo, naquelas dimensões que nos comunicam, né, que falam com a gente, ou seja, a dimensão do direito, do Estado, da sociedade e, consequentemente, da Constituição, né? Além disso, como segundo ponto que destacaria uma realidade revolucionária para Hannah Arendt, é uma realidade marcada por uma violência, mas, contrariamente também a algumas assunções históricas de movimentos revolucionários, ou algumas, volto a repetir o termo, autodenominações revolucionárias, uma violência verdadeiramente revolucionária, nesse termo de Hannah Arendt, é aquela que seja capaz de provocar liberdade. Então, nós temos 2 pontos que me permitem, ou que me animaram a classificar o momento que nós estamos vivendo como um momento revolucionário, né? No sentido arendtiano. Nós estamos num momento de inauguração de parâmetros, respostas, mas eu acho que, sobretudo, perguntas completamente novas. Novos patamares são exigidos. Velhas respostas não são mais cabíveis nessa realidade que vivemos. E onde há uma lógica violenta, e não necessariamente quando se fala isso num sentido restrito de violência física, mas no sentido de que a violência provoca uma ruptura, né? A violência ela provoca uma quebra, a violência provoca, ou talvez, no último caso, uma marca, uma cicatriz, etc. Mas uma violência que seja capaz de minimamente provocar ou deixar viva a utopia da liberdade. Nunca uma violência
para a opressão ou pela opressão, nesse sentido arendtiano, pode ser classificada como revolucionária. E eu diria que, nesse atual momento da pandemia que estamos vivendo, para não me alongar nos outros momentos, que já vou falar brevemente daqui a pouco, alguns autores têm tentado não normatizar, mas eu diria conter, explicar, sistematizar essa realidade que eu chamaria de realidade pandêmica que nós estamos vivendo, né? Talvez o primeiro texto que tenha surgido que causou uma enorme repercussão, uma repercussão até pelo inesperado que ele traz nesse texto, que eu não queria, até por não caber nesse momento agora, foi Giorgio Agamben, né, que logo, salvo engano, no início de fevereiro, vai escrever um texto falando sobre essa dimensão da pandemia, né, na Itália, e ele escreve um texto hoje que soa muito datado e anacrônico, né, porque, entre outras coisas, ele fala que isso tudo está sendo criado para, em certo sentido, romper ou atacar as nossas liberdades clássicas, etc., onde o Estado se agigantaria e se legitimaria a ocupar espaços da nossa vida, resumidamente, trabalhando dois temas que são muito caros a ele, a ideia de opressão e exceção, e como, numa nova realidade poderíamos classificar de normalização dessa excepcionalidade, na visão de Agamben, estou sendo muito resumido no texto dele, que, inclusive, para ser honesto, ele tentou em algumas vezes, e eu acho que isso é um exercício muito bacana para quem gosta de acompanhar essas discussões, que ele escreveu mais de um texto tentando ou se explicar ou reafirmando os pontos que ele colocou ali, né? Mas eu acho que ele traz questões fundamentais e importantes para a gente pensar. Outro, por exemplo, autor que escreveu uma série de textos para pensar a revolução desse momento provocado pela pandemia é o polêmico, famoso, mas ao mesmo tempo fascinante Slavoj Zizek, que vai, utilizando, como ele muito gosta, né, referências da cultura pop, ele vai apelar a Kill Bill, do Quentin Tarantino, né, para dizer que a Covid deu um golpe de Kill Bill no capitalismo, né, como se isso fosse, por si só, uma revolução que provocasse uma ruptura com o sistema predominante, pelo menos naquilo que nós chamamos de mundo ocidental, né? E aí, a Edilene estava falando no nosso bate-papo antes de começarmos oficialmente, né? No famoso também o Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, né? Dá aula e escreve em alemão, e que tem um livro que eu recomendo a todos. Ele tem uma série de livros, mas ela citou especificamente um, que foi o cara que me abriu as portas para ele, que é a Sociedade do Cansaço. E ele vai também escrever textos, no plural, sobre esse momento da pandemia. E, muito curiosamente, ele vai chamar a atenção num ponto que eu tendo a concordar com ele, que ele vai dizer, e criticando o que eu acabei de falar do Zizek, né? Não espere de um vírus a transformação daquilo que nós queremos, né? Essa transformação tem que vir pelo homem, né? Ou seja, esperar que um vírus vá, né, ruir instituições ou situações políticas, sociais, econômicas, enfim, estatais, por si só, sem ação humana, é um engano, é uma ilusão com pouquíssima ou nenhuma chance de se efetivar. Agora, e aí eu passo para a segunda parte da minha fala. Nós vivemos tempos revolucionários, nesse sentido que eu disse, mas ainda assentados, nós ainda estamos assentados em modelos institucionais, estatais, sociais, jurídicos, herdados da modernidade, herdados da construção
do Estado, do direito, da Constituição, do constitucionalismo moderno. Então, nós temos aí valores que são colocados como estándares ou como, eu diria, em certo sentido, inultrapassáveis, pelo menos em certa perspectiva geracional para nós, nos parece inultrapassáveis, que são valores como democracia, garantia de direitos, né? Garantia de direitos fundamentais individuais. Nos países ocidentais, volto a respeitar, volto a me referenciar, desculpa, um sistema econômico de livre mercado, um sistema econômico capitalista, e uma ideia de universalização de direitos e universalização de valores, né? Isso é algo muito importante, isso é uma herança que ainda que nós tenhamos reticências importantes, fundamentadas e sérias sobre elas, e acredito que sobre a herança democrática menos, de garantia de direitos talvez, mas pode ser que alguns tenham sobre o sistema econômico que deve vigorar ou sobre essa ideia de universalização de direitos, mas nós haveremos de convir que são estándares de difícil ultrapassagem. Não impossível, mas difícil. Não só pela consolidação, não só pela institucionalização e construção dos aparatos institucionais para defendê-los e protegê-los, como até, eu acho que devemos ser honestos nesse sentido, como ousar ultrapassar o instituído é muito mais difícil, né? Usando um termo que comumente aparece para nós juristas, né? Transformar o status quo é muito mais trabalhoso do que buscar mantê-lo, né? Buscar preservá-lo, né? E aí eu falava lá em cima com vocês, nessa minha fala introdutória, que eu concordo que a pandemia talvez seja o grande momento transformador desse século XXI, desse breve século XXI, né? Mas eu gostaria de citar pelo menos mais dois, né? Então, somando com a Covid, três grandes momentos de transformação desse nosso século e como eles diretamente atacam essa nossa herança moderna, né? Eu acho que o primeiro, logo no início do século XXI, o famoso 11 de setembro de 2001, né? Quando há o ataque terrorista aos Estados Unidos, todo o significado que isso traz, toda a ressignificação da ordem política e geopolítica internacional, mas, sobretudo, e para não chover no molhado, né, para não falar de um tema que muitos outros autores escreveram com muito mais gabarito do que eu, sem dúvida nenhuma, o 11 de setembro ele serve como um momento emblemático para ressignificar o papel do Estado e para se ressignificar e para repensarmos também quais são os limites e dimensões desses nossos direitos e garantias individuais. Por exemplo, o ato contínuo ao 11 de setembro, a edição dos famosos atos patrióticos, né, Patriot Acts, que restringem uma série de direitos que eram tidos como inultrapassáveis, como garantias fundamentais, mas que, dada aquela nova realidade, parece ou soa razoável aceitar essa relativização, essa ultrapassagem. Eu digo até uma experiência pessoal minha, enquanto fazia meu doutorado na França, infelizmente, eu fui testemunha, graças a Deus não ocular, mas muito próximo, eu fui vizinho dos ataques de 15 de novembro de 2015. Enfim, o famoso Bataclan ficava na avenida que eu morava, tinha um bar
embaixo da minha casa, que eu tinha ido, sei lá, 3 dias antes, onde 20 pessoas foram mortas naquele dia e tal. E ato contínuo, como eu estava falando dos Patriot Acts, e estou falando de 2015, estou falando de 14 anos depois, vem uma série de medidas, né? O governo francês vai intitular essas medidas de Plan Vigipirate, né? O plano de vigilância, sei lá, pirata, não sei se uma tradução literal seria permitida assim, mas enfim, onde uma série de restrições básicas passam a ser impostas e assimiladas pela população francesa. E assim, isso é, na minha leitura, consequência de 14 anos de normalização disso. E uma normalização, volto a repetir, não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Eu só estou colocando elas como uma nova leitura de valores modernos que nós herdamos. Isso eu estou falando de uma sociedade, por exemplo, como a sociedade francesa, onde o exemplo aí dos coletes amarelos recente mostra a dificuldade que é tocar nesses direitos fundamentais. Né? Eu que estudo a teoria da memória, né? Eu sei o quanto aquele povo valoriza as suas lutas históricas e vende muito caro as mudanças propostas nas suas conquistas históricas. Só para, resumidamente, tocar num ponto. Né? Um segundo grande momento transformador e revolucionário nesse século XXI foi a crise econômica de 2008. Né? Que aí sim, além dessa ressignificação do Estado, essa ressignificação dos direitos individuais que o 11 de setembro traz, ela traz uma ressignificação do sistema econômico. Né? A gente volta a repetir também, existem autores muito mais qualificados do que eu para tratar dos aspectos técnicos e específicos daquela crise econômica de 2008, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que qualquer pessoa minimamente razoável há de concordar que aquilo ali provoca uma série de debates que levam a uma reflexão sobre quais são as possibilidades e limites que nós queremos e aceitamos dar para esse sistema econômico que se pretende e estava até ali se constituindo como o mais livre possível. Volto a dizer, não estou fazendo juízo de valor. Pode ser que alguns de vocês falem, é isso mesmo. É assim que se autorregula, é assim que chegaremos às suas respostas, mas eu acho que, independente do espectro ideológico ou político que se coloque nesse debate, sem dúvida nenhuma, levou uma discussão do sistema, uma ressignificação desse sistema econômico, até que a gente chega na nossa Covid-19, né, mas no nosso ano de 2020. E aí eu diria que a Covid ela provoca uma ressignificação ainda mais profunda que essas duas anteriores. Né? Porque ela provoca uma ressignificação que engloba todas essas anteriores, e aí eu vou pegar o último texto do Agamben, salvo engano da semana passada, enfim, onde ele vai dizer que essa ressignificação é mais profunda porque a Covid ela toca na última fronteira, né, que é aquilo que ele chama de vida nua, que é aquilo que o homem existe em diferentes modelos econômicos, em diferentes modelos de Estado, em diferentes modelos jurídicos, em diferentes realidades sociais, mas é a questão da vida no seu sentido mais primitivo, primário, no seu sentido existencial. Bom, vamos ficar num termo. Então, assim, eu acho que esses 3 marcos levam a uma reflexão sobre as transformações que nós somos obrigados a viver, não tem como fugir. Ah, mas eu não tenho dinheiro na bolsa. Sim, mas você sofre as consequências de 2008. Ah, mas eu não sou, enfim, não sou árabe muçulmano, então não preciso ter medo com restrições, né, numa visão bem preconceituosa, medo a restrições por atos terroristas, etc. Bom, qualquer um de nós aqui que já teve a oportunidade de viajar sabe
o quanto isso afeta pessoas e que não tem muito isso de cor de pele, origem. Isso atinge direito de todos. Eu acho que a Covid, para fechar, é o último exemplo desse sentido. Não tem cor, não tem idade, não tem tamanho, não tem primeiro mundo, não tem terceiro mundo. Né? Somos todos ali, ou estamos todos ali, né, na beira daquilo. E aí, eu acho que algo que nos impõe diante dessa realidade estamos em um momento transformador, estamos em um momento que busca ressignificar as principais instituições que nós herdamos da modernidade. E isso nos impõe o papel de refletir sobre, e eu acho que isso é um ponto para quem pretende fazer pesquisa, e principalmente debate em pesquisa, é tentar chegar num ponto comum. Vem cá, nós estamos falando da mesma coisa? E eu acho que uma reflexão importante que a gente tem que trazer é de qual democracia e de qual direito nós estamos falando nesse século XXI. E isso é importante, Rodrigo, que a gente diga, e uso você como exemplo de interlocução, porque, além de um amigo, compartilha comigo a atividade docente. Por que é importante? Porque nós temos um defeito já assimilado na formação jurídica brasileira, que é uma formação muito pautada na aceitação daquilo que já é dado. Né? Eu sei que, e hoje eu posso afirmar isso, que existem instituições, e a instituição para a qual eu trabalho é um exemplo disso, que valoriza, né, essa reflexão crítica, né, essa reflexão que eu estou propondo, de que direito e de que democracia nós estamos falando, o que nós estamos querendo com isso, mas a gente sabe que no grande varejo da formação jurídica nacional, isso é muito pouco questionado. Né? E isso traz consequências muito importantes. Né? A gente vive um momento de muito questionamento às instituições democráticas, por exemplo, e que, como tem mostrado algumas manifestações um pouco mais recentes, e não digo isso nem só em termos de Brasil, não, tá, gente? Eu acho que isso é um momento mundial, isso é um momento internacional. O Brasil é mais um país a viver isso, tanto reivindicações em tese, ou buscando mais democracia, quanto aquelas buscando menos democracia. Infelizmente, esse último caso não é uma exclusividade brasileira. Mas, enfim, eu acho que uma marca desse início desse nosso século XXI é uma discussão sobre essa crise da democracia. Né? Eu lembro o livro aí que se tornou um clássico, né, do Levitsky e do Ziblatt, Como as Democracias Morrem, ou lembrando uma expressão que eu acho fantástica do Pierre Rosanvallon, que ele vai falar nas chamadas democraduras. Né? Nós vivemos... todo mundo quer ser democrático. Né? A gente lembra que a China é uma república, né? A Coreia do Norte também tem no nome oficial algo republicano-democrático, enfim. Mas o fato é que nós temos novos parâmetros. Eu acho que o tópico da mesa de hoje traz a exigência de pensarmos sobre isso, é que nesse cenário de crise, que a gente poderia classificar de crise de legitimidade das instituições, inclusive de crise da própria legitimidade do voto, né? Onde não só o voto ou aquele... É curioso, né, nessas dialéticas que vivemos. Né? Aquele que foi eleito pelo voto, isso pode ser relativizado num contexto que pode ser interessante, a retirada, como aquele que está no poder se usa de um eventual capital do sufrágio para arvorar a sua legitimidade, como se ela não
não dependesse de outros fatores, a não ser meramente a quantidade de votos, né? Mas eu acho que, sem dúvida, uma reflexão e que traz para uma provocação do que estamos propondo nessa mesa de hoje, é como a ideia de representatividade que a democracia moderna nos impõe, ela se transforma, ou, usando um termo que eu usei no meu bloco anterior, né, das transformações do século XXI, ressignifica, ou a ideia de representatividade, melhor dizendo, é ressignificada nesses tempos de redes sociais, né, nesses tempos de novas tecnologias, né, nesses tempos que levam até o questionamento até que ponto eu preciso ser representado, né? Não só pela facilidade como nós temos de estar em contato com os nossos representantes, com as nossas instituições do Estado, mas também com essa ideia da velocidade, da dinâmica, né? Tem um filósofo francês, sociólogo filósofo francês, chamado Paul Virilio, né, que ele vai falar desse grande acelerador, né? Eu acho que tem uma sensação que todos nós temos, e arrisco dizer que não há um só de nós que estamos aqui agora que não tem essa sensação, que o tempo a cada dia passa muito mais rápido, né? E o Paul Virilio, ele tenta explicar isso. Ele fala, olha, faz sentido, porque realmente as nossas relações se tornam mais rápidas, né? Os nossos contatos se tornam mais rápidos. Você vê, né? Antigamente, na época dos nossos avós, mas para ser mais preciso, para você esperar a resposta de alguém, você tinha que esperar a carta chegar lá, né? A carta chegar, vai ser lida, vai ser absorvida, escrita, respondida, ela vai fazer o caminho de volta. Hoje, se a gente manda um zap para a pessoa, veio os 2 vezinhos azul lá, a pessoa não responde, você já acha que a pessoa magoou com você, você falou alguma coisa, ou pensa até no pior, né? Aconteceu alguma coisa, não é possível e tal. Mas, enfim, e já vou encaminhando para o meu final, Rodrigo. Eu acho que a gente vive sentado, né, vou usar uma expressão forte, mas importante, em cima de instituições modernas em um mundo, e aí eu vou usar a expressão de Lyotard, né, que se pretende pós-moderno, né? E eu acho que isso fica mais visível ainda na nossa jovem, porém, na história brasileira a mais longeva, né? Constituição republicana, pelo menos, e que sofreu, né? E são 32 anos de vida, mas olha, que vida sofrida dessa jovem senhora, né? O Oscar Vilhena Vieira, ele gosta de chamar a atenção para. Ele fala que a história do constitucionalismo brasileiro é a história da resiliência constitucional, né? E, de fato, é uma Constituição que já surge, né, com uma esquizofrenia normativa, né? Eu aproveito aqui para fazer uma homenagem a Luiz Macluf Carvalho, que morreu aí umas 3 semanas. Não foi de Covid, foi de câncer, um dos mais importantes jornalistas brasileiros. E, em 2018, ele escreveu um livro onde ele colheu depoimentos dos constituintes ainda vivos, né? Entrevistas incríveis, eu acho que chama Constituição 1988, enfim. Mas, assim, um livro gostoso de ler e que traz lições fantásticas e que dão muito conta do porquê a nossa Constituição é meio esse Frankenstein, né? Ela, ao mesmo tempo que quer valores explícitos de um liberalismo e de uma livre iniciativa, ela constrói um edifício social-democrata muito importante, muito, inclusive exemplar, né? Não há uma conferência de direito constitucional do mundo que a Constituição brasileira não apareça como uma referência, né? Ela sofreu muito nesses 32 anos com uma instabilidade institucional brutal, né? Eu acho que, dentre todas as transformações que o Estado passou nesses 32 anos, eu ficaria como exemplos agudos dessa instabilidade. Não são muitos países que vivem em 30 anos 2 processos de impeachment
com todo o trauma, com todas as consequências, com todas as repercussões que isso gera, e dois processos de impeachment completamente diferentes, em termos de pressupostos, de condições, de desenho institucional, inclusive de consequências, né, do que foi feito no processo de impeachment. E como consequência dessa esquizofrenia normativa e dessa instabilidade institucional, nós temos uma Constituição extremamente transformada, né? Que me leva até uma provocação, né? Ainda falamos da mesma Constituição de 1988, né? Eu acho que ela sofreu transformações tão importantes e profundas que caberia até questionarmos se o espírito da Constituinte de 88 permaneceu, né? Se aquele espírito que, entre outras coisas, só para lembrar de um momento emblemático, né? Já que vocês aí estão na beira do Rio Doce, né? Lembrando Ailton Krenak, né? Que a tribo dos Krenak, que é do Vale do Rio Doce, aquela cena emblemática dele se pintando na tribuna do Congresso Nacional, nas discussões da Constituinte, né? Será que esse espírito ainda da Constituinte está vivo? E aí eu encerro fazendo algumas provocações, né? Todo esse cenário que eu desenhei e até a matriz teórica que eu estudo e trabalho, eu estudo muito um filósofo alemão do início do século passado, chamado Walter Benjamin, que viveu tempos transformadores, né? Ele era judeu-alemão marxista ali entre os anos 20 e 40. Então, não vamos dizer que ele não tinha um cenário dos mais amistosos para ele. E talvez por isso eu acho que ele traga leituras muito contemporâneas. Ele tinha preocupações ali que são muito perenes, né? Que permanecem com a gente até hoje, né? E aí eu vejo um cenário em que se banaliza muito, né, um discurso de abandono dessa jovem senhora, dessa nossa Constituição de 88, para construirmos um novo direito, um novo Estado, um novo modelo de normatização ou de normatividade das relações sociais que fosse mais adequado para essa realidade pós-moderna que estamos vivendo, né? Isso eu me remeto desde os famosos protestos de 2013, onde ali surge uma discussão muito forte de fazer uma nova constituinte para a reforma política, né? E aquilo me causava muito assombro, né? Porque até onde eu havia estudado, o poder constituinte é praticamente ilimitado, né? E aí você dizer, não, nós vamos reunir o poder constituinte só para fazer uma reforma política e se ele quiser reformar, né, o resto todo. Então, e meio que se banalizou nesse discurso, a nossa Constituição não serve, né? E assim, eu acho curioso, e termino com essas duas reflexões, Rodrigo, eu acho curioso, num primeiro momento, é que nós arrogantemente pretendemos construir algo que nós supomos mais adequado ao momento em que vivemos, sem termos consolidado a construção do momento antecedente. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente quer ser pós-moderno, juridicamente, estatalmente, enfim? E aí eu roubo a expressão do Bruno Latour, se nós jamais fomos modernos. Se a gente nunca consolidou parâmetros e princípios básicos que nós herdamos e que éramos responsáveis por melhorá-los, né? Como é que a gente quer essa transformação? Então, nesse ponto, assim, parece contraditório, mas não é, né? Porque eu acho que antes da gente
virar, e essa é a minha última mensagem para vocês, eu acho que antes de termos essa ousadia, e volto a repetir, essa arrogância, de desperdiçarmos essa história de 32 anos, de jogarmos no lixo todo o trabalho, toda a dimensão do que representou, as lutas, aqueles que sofreram para que aquela Constituição fosse redigida. Eu acho que antes de nós termos essa arrogância, essa pretensão de ultrapassar e de descartar isso, a gente tinha, e aí eu remeto ao Walter Benjamin que eu falei agora, até pela justiça que nós devemos aos nossos antepassados, é dar um passo atrás. A gente tinha era que olhar as promessas não realizadas. A gente tinha era que ver o que nós deixamos de cumprir, quem que nós deixamos de atender, quem está esperando na fila a sua vez de ser atendido. E isso, Rodrigo, é o que me faz estudante de direito até hoje. É isso que me coloca provocando o direito e a leitura do direito a partir do mundo que está lá fora. Então, antes de propormos algo que a gente não sabe, vamos dar conta daqueles que ainda esperam pela nossa resposta, daqueles que ainda esperam por nós. É isso que eu queria dizer a vocês. Espero ter trazido alguns pontos importantes aí para o nosso debate. Fico à disposição aí para a gente discutir algum desses pontos depois, mas queria mais uma vez agradecer, Rodrigo. Fiquei muito feliz. Eu queria lembrar que eu tive aí ano passado, né, com vocês. Fiquei muito animado e feliz mesmo de ver o que eu encontrei aí, não só em termos da estrutura impressionante que vocês têm, mas principalmente da seriedade, do carinho e do respeito que vocês tratam esse trabalho que é tão importante, tão fundamental, né? Lutemos pela educação, mas, sobretudo, por essa educação que transforma, essa educação que busca construir pessoas melhores, né? Estamos nessa busca ainda não chegamos. Aí vamos ser até socráticos, né? A gente vai continuar evoluindo enquanto for possível, mas, enfim, queria dizer da minha enorme alegria. Queria estar aí agora falando isso com vocês pessoalmente, mas, enfim, fiquei muito feliz por esse convite e espero que vocês tenham gostado. Tá certo. Obrigado aí, professor, pelas brilhantes palavras, reflexões. E o objetivo é esse do evento, é nos fazer pensar e criticar, né, no bom sentido, né, aquilo que está à nossa volta, para que, quem sabe, o direito ele possa propor soluções e tentar conciliar esse mundo do dever ser com o mundo do ser, né? Obrigado pelas palavras. Nós vamos agora passar a fala para o professor Horácio, né? Que ele vai proferir uma palestra intitulada Direito Público das Startups. Professor Horácio, o senhor está com a palavra agora, né? Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria me congratular e agradecer a oportunidade do convite, dar um abraço em todos virtual, em nome do meu querido amigo Rodrigo Santos Neves, que eu tive a feliz oportunidade de reencontrá-lo agora no doutorado da FDV, onde eu tive a oportunidade também de conhecer a professora Edneide Lobo, eu também deixo um abraço aqui virtual para ela. E eu queria só registrar esse momento. Estou muito feliz de estar aqui, porque esse reencontro com o Rodrigo, na verdade, nós fizemos mestrado juntos lá no Rio de Janeiro,
sob a orientação do saudoso amigo, mestre de todos nós e de sempre, professor Marcos Juruena Vilela Souto. É uma alegria muito grande poder compartilhar os desafios, as aflições, os livros, os materiais, né? E os bancos acadêmicos também, e agora mais essa oportunidade nesse evento aqui. Eu queria também agradecer ao professor Antônio Leal, porque ele facilitou a minha vida aqui, porque ele já descreveu a complexidade dos dias que correm, né? E, assim, não vou precisar me ater a esse ponto, mas eu gostaria aqui de me aproveitar, de me apropriar das últimas falas dele, e como eu sei que nós estamos aqui, temos muitos alunos da graduação do curso de Direito aqui, eu gostaria de me apropriar da uma das últimas falas dele, quando ele disse, em outras palavras, né, mas disse que antes de nós pensarmos em sermos pós-modernos, ultraliberais, neoliberais, nós temos que nos preocuparmos em fazer o dever de casa. Basicamente, cumprir aquelas promessas que estão lá no artigo 3º da nossa Constituição da República, né, da nossa jovem Constituição da República, que, mesmo com pouco mais de 30 anos, já foi emendada 111 vezes, o que dá aproximadamente 4 emendas à Constituição por ano, né? 6 de revisão e mais 5 de revisão e mais 106 emendas, né? A última 106 é uma emenda que flexibiliza a realização de gastos públicos por conta da Covid, mas é uma Constituição como se um jovem de 32 anos, 30 e poucos anos, tivesse feito 111, 112 cirurgias, fora as que estão a caminho por aí. Isso não é pouca coisa. Mas, então, antes de pensarmos nesse avanço para a pós-modernidade ou para novos desafios, nós temos que cumprir aquelas promessas lá do artigo 3º da Constituição, no sentido de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E isso não é pouca coisa, porque nós não conseguimos hoje ainda cumprir essas promessas com a nossa sociedade brasileira. Então, nessa perspectiva, nós devemos buscar, principalmente nós que estamos na academia, nós que somos operadores do direito, nós que temos como ferramental essencial da nossa atividade o direito, colocarmos o direito a reboque da tecnologia que ora se apresenta, para construirmos soluções dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Estado de Direito, pelo próprio Estado Democrático de Direito consagrado no artigo 1º da nossa Constituição, para construirmos saídas, soluções alternativas, porque vamos precisar delas. Nós estamos no meio de uma crise pandêmica sem proporções, cujas consequências e efeitos ainda não podemos mensurar, não podemos quantificar, mas o fato é que a crise sanitária efetivamente vai passar e uma crise econômica, administrativa, social, socioeconômica, em última análise, vai permanecer e vai exigir de nós, enquanto cidadãos, enquanto operadores do direito, enquanto professores, enquanto servidores públicos, buscarmos soluções para começar ou dar continuidade, ao menos, ao cumprimento daquelas promessas a que eu me referi lá no artigo, previstas lá no artigo 3º da Constituição. Então, nesse contexto, eu gostaria, já falando um pouquinho do meu tema, na realidade, quando a gente fala em direito público das startups, a minha proposta aqui é dividir a nossa apresentação a partir buscando responder 3 perguntas essenciais. O que seria esse direito público das startups? Quais seriam os objetivos inseridos no contexto
desse direito público das startups, como se operacionaliza na prática, na realidade, esse direito público das startups e, ao final, apresentar algumas conclusões. Bom, quando nós falamos em direito público das startups, nós estamos querendo nos referir aqui à possibilidade de celebração de parcerias administrativas contratuais entre o Estado e as startups, visando trazer para o interior da administração pública tecnologias e inovações de relevante interesse público. Eu vou me permitir aqui me utilizar de um exemplo com o nosso querido Rodrigo Santos Neves, né? Então, vamos considerar a hipótese no sentido de que o prefeito de Linhares, todos sabemos que o Rodrigo ele é procurador do município, vamos imaginar a hipótese que o prefeito de Linhares convoque para uma reunião o Rodrigo e diga o seguinte: Rodrigo, eu preciso desesperadamente reduzir o tempo de espera e a fila e a quantidade de pessoas na porta dos hospitais aqui de Linhares e dos PAs aqui de Linhares, dos pronto atendimentos aqui de Linhares. De modo que eu preciso adquirir, contratar, alugar, não importa. Eu preciso de uma plataforma digital que me viabilize, que eu possa oferecer aos cidadãos, aos munícipes aqui de Linhares, a oportunidade de, em casa, acessar o fluxo de pessoas no SUS, de modo que as pessoas possam sair de casa para suas consultas com 15, com 20 minutos de antecedência e assim não enfrentarem filas no SUS, não se aglomerarem e conseguirem levar a efeito não só o tempo de espera no SUS, mas também evitar a aglomeração tão prejudicial para a proliferação do coronavírus. O que eu faço? Como é que eu posso contratar uma startup? Eu sei, diz o prefeito, eu sei que existem startups hoje no mercado que oferecem essas plataformas digitais e cuja contratação para nós aqui no município de Linhares seria muito importante. E devolve a bola e fala: mas como eu sei, Rodrigo, que na administração pública vigora o princípio da legalidade, e que o administrador público ele só pode atuar nos limites e possibilidades estabelecidos pela Constituição e pelas leis, como eu faço para contratar uma startup como essa para levar essa tecnologia para o interior da administração pública, sem que amanhã eu me preocupe com uma eventual ação de improbidade por estar trazendo tecnologia para o interior da administração pública? Aí o Rodrigo, como um estudioso do direito público, do direito administrativo, né, como procurador do município, ele fala: prefeito, nós temos uma solução. É possível celebrar um contrato administrativo de fomento com uma eventual startup do mercado, de modo que eu vou incentivá-la a desenvolver uma tecnologia de interesse público, essa tecnologia, essa plataforma que vai reduzir o tempo de espera na fila do SUS, o tempo de espera nos hospitais e nos PAs de Linhares, de modo que é possível incentivar, por meio do fomento, essa startup a desenvolver essa tecnologia. Então, o Rodrigo sai de lá e vai preparar a estrutura jurídica para essa contratação, de modo que, após o teste dessa plataforma pelo município, incentivada financeiramente pelo município, dando certo o teste da solução inovadora, logo em seguida, o município de Linhares possa contratar essa startup para, aí sim, prestar o serviço de fornecimento dessa plataforma digital mediante remuneração para melhorar o atendimento, o tempo de espera nas filas do SUS no âmbito do município de Linhares. Mas por que, vocês poderiam perguntar,
isso interessaria a startup? Vamos supor que a startup desenvolva essa tecnologia especificamente para o município de Linhares e, ao final do teste, por meio desse contrato de fomento, e ao final do contrato de fornecimento que ela celebre com o município de Linhares, ela sai dali do município de Linhares com um atestado de capacidade técnica fornecido pelo próprio município, dizendo que a plataforma funcionou, isso é interessante, e a startup, como detentora da tecnologia, vai poder fornecer essa mesma tecnologia para os estados, para a União, para os municípios e até em nível internacional. Esse é o contexto, portanto, daquilo que nós temos chamado aqui de direito público das startups, ou seja, são as normas de direito administrativo especificamente que vão disciplinar, então, o direito público das startups seria o direito com a perspectiva do direito público, o direito que tem por finalidade disciplinar essas parcerias administrativas contratuais entre o Estado e as startups, entre o poder público e as startups, para que as startups possam levar tecnologia de interesse público para a administração pública e, uma vez testada e validada essa tecnologia de interesse público, para a startup é interessante não só porque ela vai conseguir ingressar no mercado, mas também porque a startup vai poder depois alavancar o seu modelo de negócios, a partir desse produto que foi gestado, foi testado, foi gestado, foi experimentado e foi aprovado no âmbito da administração pública. E quando a gente fala em startups e nessa relação jurídica celebrada entre poder público e startups, nós estamos falando de algo bastante novo na realidade da administração pública brasileira. E a primeira lei a disciplinar esse arranjo de parceria administrativa entre poder público e as startups, a primeira lei no Brasil é uma lei aqui capixaba, é uma lei do Estado do Espírito Santo. É a Lei Complementar 929, de 26 de novembro do ano passado. Essa lei, existe uma discussão em âmbito nacional para que se crie um marco regulatório nacional aplicável a todos os entes da administração pública brasileira, a todos os estados, a todos os municípios, disciplinando essa parceria, mas essa discussão se iniciou no ano passado e, por conta da complexidade deliberativa no âmbito do governo federal, por conta das discussões, lá não se avançou, mas aqui nós avançamos e já temos uma lei que viabiliza essas parcerias entre o Estado e as startups. Como eu disse, isso é interessante para o Estado, na medida em que o Estado consegue levar uma tecnologia que vai atender o interesse público dele específico. É interessante para as startups, principalmente para as startups que estão ingressando nos mercados, porque ela vai ter acesso a um mercado público e não teria acesso a esse mercado em condições de normalidade. E nós não estamos falando aqui de algo pouco significativo, só para que tenhamos uma ideia da dimensão desse mercado. Entre os anos de 2018 e 2019, o mercado brasileiro das startups movimentou algo em torno de 5 bilhões de reais. No mesmo período, foram criadas aproximadamente 13 mil startups. Então, esperem a palestra acabar para que depois possam acabar o evento, para que depois possam sair daqui e criarem as suas respectivas startups para levarem tecnologia para a administração pública. E quais seriam os objetivos dessa parceria? Já que existe um contrato entre o Estado e as startups, quais seriam os objetivos? Da mesma maneira, a lei do Estado do Espírito Santo, de maneira inovadora e pioneira, eu faço uma propaganda aqui da minha procuradoria, da Procuradoria do Estado do Espírito Santo, porque essa lei ela foi gestada dentro da Procuradoria do Estado. Eu, inclusive, ajudei a confeccionar
a lei que, ao final, foi o anteprojeto de lei que, ao final, foi acolhido integralmente pela chefia do Poder Executivo e, posteriormente, pela Assembleia Legislativa, integralmente, sem vetos e sem ressalvas, da forma como foi proposta pela Procuradoria-Geral do Estado. E, pioneiramente, a norma estabelece de maneira ampla os objetivos que seriam alcançados por essas parcerias. E se vocês tiverem a curiosidade de verificar quais seriam os objetivos seriam aqueles, na perspectiva da gestão pública, mas aqueles objetivos que já constam lá dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas para o período 2015-2030. Então, são esses objetivos que, na verdade, são objetivos da comunidade internacional, mas também objetivos dos próprios Estados soberanos. São esses objetivos, aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que seriam objeto de alcance por meio dessas parcerias. Então, qualquer tecnologia, qualquer inovação que seja de interesse público na área do meio ambiente, da segurança pública, plataformas na área da educação, na área da saúde, no exemplo hipotético que nós apresentamos, quaisquer tecnologias de interesse público poderiam fazer parte dessa parceria administrativa contratual entre o Estado e as startups. Lembrando, rapidamente, que o conceito jurídico de startup já é um conceito estabelecido em nível nacional. A Lei Complementar 167 de 2009, 167 de 2019, que é chamada da Lei do Inova Simples, que alterou a Lei Complementar 123 de 2006, que estabelece o sistema simplificado e diferenciado, favorecido para as micro e pequenas sociedades empresárias. Essa lei já estabelece lá o conceito de startups como aquelas pequenas sociedades empresárias que atuam em ambiente tecnológico, digital, inovador, mas num ambiente de extrema incerteza, para desenvolver tecnologias, produtos, serviços e testes de natureza disruptiva, ou seja, completamente novo, ou incremental, diz a lei. Significa dizer tecnologias que visem agregar novas funcionalidades a algum produto, serviço, teste que já exista no mercado. Então, tudo que disser respeito à tecnologia, à inovação, e que possa trazer uma inovação disruptiva ou mesmo uma inovação incremental, uma tecnologia incremental também para o âmbito da administração pública, poderá ser objeto dessa parceria. E como funciona? Né? Na verdade, quando o prefeito chamou o Rodrigo lá, era isso que ele queria saber. Como fazer, como operacionalizar, como procedimentalizar essa parceria. E é muito simples. Né? Essa sistemática, como eu disse, ela está estabelecida nessa lei do Estado do Espírito Santo, mas na forma como ela foi elaborada, é uma sistemática que pode ser adotada pelos demais entes da federação, por outros estados, por municípios, por agências reguladoras, pelo próprio Poder Legislativo, porque nós estamos caminhando, eu tenho certeza que a Edilene vai falar disso depois, nós estamos caminhando para um período, para uma era em que nós não vamos poder, na gestão pública e na iniciativa privada também, mas na gestão pública, deixar de nos utilizarmos dos recursos tecnológicos que estão disponíveis hoje ou que passarão a estar disponíveis em breve no mercado. A administração pública precisa se apropriar, internalizar essas tecnologias, porque nós vamos viver um período em que
vai se exigir pós-Covid, e já se apresenta agora, mas um período em que você vai exigir mais eficiência da administração pública com menos recursos públicos. Tá? Mais eficiência com uma quantidade menor de recursos públicos. Por isso, as startups, né, como envolve um investimento de pequeno valor inicialmente pela administração pública, vão certamente se apresentar como parceiras da administração nessa empreitada de se levar tecnologia de interesse público para o interior dos estados. E a sistemática é muito simples, né? A administração pública publica um edital de chamamento público, que é uma espécie, para quem não é afeito à matéria, é uma espécie de processo seletivo, de concurso, estabelece ali critérios objetivos e impessoais na maior medida possível, pontua-se, abre-se o edital com a finalidade de se pontuar as melhores propostas para o desenvolvimento de uma tecnologia de interesse público. No exemplo a que eu me referi inicialmente, abre-se um edital de chamamento público cujo objeto é a contratação de plataforma digital para levar uma tecnologia que reduza o tempo de espera nas filas do SUS. Imagina que maravilha! Alguém, um cidadão que use o Sistema Único de Saúde, poder sair para a sua consulta no SUS com 15, 20 minutos de antecedência dessa consulta. Tá? Então, esse seria o objeto do chamamento público. Pontua-se a melhor proposta, a partir de parâmetros estabelecidos no edital. Uma vez pontuada e selecionada essa proposta, celebra-se um contrato de fomento com essa entidade. Nós sabemos que o fomento é uma técnica de estímulo, de incentivo que o Estado tem à sua disposição para estimular ou desestimular determinados comportamentos dos cidadãos, dos agentes privados, das empresas. A técnica do fomento, só para situá-los, de maneira genérica, ela está prevista no artigo 174 da Constituição da República, que estabelece, ao falar ali do papel do Estado diante da economia, ele diz que, como agente normativo e regulador da economia, o Estado exercerá as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Ao se referir ao incentivo, temos aí a técnica do fomento. Então, quando o Estado concede uma isenção tributária a uma determinada categoria de agentes econômicos, nós estamos aí diante de uma técnica de fomento. Quando o Estado, portanto, contrata uma startup e oferece a ela um incentivo financeiro, nós estamos também aí diante de uma técnica de fomento. Nesse caso, no campo da tecnologia, o que se apresenta como dever do Estado. Como vocês podem observar, lá do artigo, que é um pouco esquecido, porque geralmente nos cursos de Direito Constitucional na graduação, certamente na Facel não, mas geralmente nós não chegamos lá no artigo 218 da Constituição. Paramos mais ou menos ali na ordem tributária, financeira, por volta do artigo 170, no máximo, mas o artigo 218 da Constituição, ele estabelece um mandamento de otimização, um mandado de fomento, uma obrigação fomentadora para o Estado. Então, o Estado tem dever de promover o incentivo à ciência, à tecnologia e à inovação. Ao se referir aí às três áreas, tanto a ciência quanto a tecnologia e a inovação, nesses três campos poderão as parcerias entre o Estado e as startups transitarem com tranquilidade. Então, uma vez feito o chamamento público, celebra-se o contrato de fomento com duração de 6 meses. Nesses 6 meses, o Estado, mediante um cronograma estabelecido, vai repassar valores à startup para que ela desenvolva, no nosso exemplo, a plataforma voltada à redução do tempo de espera na fila do SUS. Passados esses 6 meses, a solução será testada pelo próprio Estado.
E aí o Estado, uma vez testando a solução, viabilizando a solução, dando ok, falou assim, olha, a plataforma está funcionando. Vamos celebrar um contrato aqui de 24, podendo chegar a 36 meses, e o Estado, mediante remuneração, vai pagar a startup nesse período pelo uso dessa tecnologia. Após esse período, 36 meses, a startup, enquanto detentora principal da tecnologia, ela estará liberada para comercializar, vender o seu produto, a sua plataforma, para outros entes da federação, para outros municípios, outros estados, para todos os núcleos orgânicos de poder, porque todos necessitarão de tecnologia. Então, por exemplo, nós podemos pensar aqui numa plataforma digital no interior do Ministério Público, por exemplo, que facilite o controle do cumprimento dos termos de ajustamento de conduta que o Ministério Público celebre, por exemplo, em matéria ambiental, verificar por meio da plataforma, em tempo real, se aquelas condicionantes estabelecidas no termo de ajustamento de conduta estão sendo firmadas. O mesmo poderia ser vislumbrado no âmbito do próprio Poder Judiciário, com a criação de uma plataforma digital, onde eu possa controlar os fluxos, os mecanismos processuais, a produtividade, não que isso já não exista, mas pode ser aperfeiçoado no âmbito da prestação jurisdicional e no âmbito da administração pública como um todo. Não há limites para a inovação tecnológica no âmbito da administração pública. Vamos precisar muito disso. Ao final dos 36 meses, a startup está liberada para, como eu disse, comercializar o produto dela e o Estado volta ao mercado agora para buscar uma nova tecnologia renovada, atualizada, que possa atender ao seu respectivo interesse público. Esse passo a passo é, em apertada síntese, esse modelo novo de parcerias que se estabelece e vão se estabelecer entre o Estado e as startups. Então, eu já vou caminhando para o encerramento, dizendo que nós apresentamos aqui um modelo, é claro, foram as diretrizes gerais. Se alguém tiver alguma dúvida ou questionamento, nós podemos voltar a ele na parte das perguntas, dos questionamentos. De qualquer modo, eu fico muito feliz em poder estar aqui, agradecendo mais uma vez a Facel em nome do meu amigo Rodrigo Santos Neves, e poder compartilhar com vocês essa novidade, né? Infelizmente ou felizmente, esse projeto das startups, na verdade, esse produto, essa parceria, ele já está no estágio final, porque não bastou a existência da lei, não basta a existência da lei, nós tivemos que criar uma estrutura de governança no âmbito do Estado para que a lei possa rodar. Nós acabamos de confeccionar isso no âmbito desse projeto de pesquisa lá na Procuradoria, que eu tenho a oportunidade de coordenar, estamos acabando, e provavelmente no próximo mês a gente já consiga celebrar as primeiras parcerias com as startups. Tá? É claro que existem riscos, né? Talvez até a Edilene, com uma visão, com um olhar de visita, podemos dizer assim, possa a partir da minha fala, trazer alguns riscos. Eu posso já identificar alguns, por exemplo, a questão da proteção dos dados que a startup terá acesso em razão desse relacionamento com a administração pública. Então, por exemplo, para construir ou confeccionar uma plataforma digital como essa da fila de espera do SUS, ela vai ter acesso a quantas pessoas, a quantos dados, a quantas informações. Então, é importante que se tenha uma proteção de dados. É importante também, e aí nós estamos tomando esse cuidado também no tratamento da matéria, a questão, eventualmente, da apropriação de parte do resultado desse produto que
que vai ser desenvolvido com recursos públicos para que o Estado se aproprie. Então, por exemplo, a minha proposta é que 1% das receitas, dos royalties decorrentes dessa atividade das startups, seja revertida ao Estado para a própria retroalimentação do sistema de desenvolvimento tecnológico no âmbito do Estado. Então, se a contratação da startup gerou lá 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões para essa startup, e 1% seja revertido para que o Estado possa desenvolver novas tecnologias, novas parcerias. Bom, era isso que eu tinha a dizer, agradecendo mais uma vez ao meu amigo Rodrigo, deixando claro aqui a minha alegria, a minha satisfação por poder estar nesse evento, discutindo soluções, propostas de soluções, desafios que nos levem, como eu disse no início da minha fala aqui, me apropriando da fala do professor Antônio Leal, que nos leve a efetivamente cumprir aqueles objetivos do artigo 3º da Constituição e que o Brasil possa cumprir efetivamente as suas promessas previstas no artigo 3º e que nós possamos efetivamente viver o paradigma de Estado democrático de direito e que as nossas soluções, os nossos desafios, os nossos conflitos e as nossas diferenças sejam resolvidas por dentro do Estado democrático de direito. Jamais por meio de soluções autoritárias, unilaterais, quaisquer que sejam essas atitudes. Muito obrigado a todos. Deixo o meu abraço a todos aqui mais uma vez. Devolvo a palavra ao meu amigo Rodrigo. Parabéns, professor, pela exposição. Foi muito enriquecedora. Os alunos, os participantes aqui já teceram vários elogios à sua exposição, pela novidade do tema, né? É um tema bem moderno e isso, com certeza, atrai a atenção de todos mesmo, né? A tecnologia ela está aí, ela está à nossa disposição e nós devemos fazer uso do que nós temos, das ferramentas, né, que estão à nossa disposição. Bom, mais uma vez agradeço a participação do professor Horácio, meu contemporâneo do mestrado ainda e agora no doutorado. Anos depois, houve essa coincidência aí. Na mesma época, nós fizemos os dois cursos, e, né, com menos cabelos muito brancos, né, gratificante. Rodrigo? Os cabelos brancos, né, que vão aparecendo com o tempo, né? E esperamos que a sabedoria ela venha junto com os cabelos brancos, né? Isso é muito importante. Bom, eu gostaria de convidar para fazer a sua exposição a professora doutora Edilene Lobo. Ela vai proferir a sua palestra sobre o processo eleitoral, fake news e a liberdade de expressão, um tema que é o tema da hora, né? Em todas essas discussões, nós estamos em um ano eleitoral, e é muito importante essa discussão. A gente fala muito disso aí, de liberdade de expressão. A gente vê uma série de posts. Hoje mesmo eu estava vendo um post em uma rede social falando sobre essa fixação de multa. Aí tem uma lei agora estadual aqui no Espírito Santo sobre a possibilidade da administração pública aplicar multa. Talvez tenha sido até o doutor Horácio que tenha elaborado esse anteprojeto de lei, né? Sobre fake news a respeito do Covid, da pandemia, e a possibilidade de aplicação de multa sobre isso. E eu vi um comentário de alguém falando assim, mas
nossa, de forma bem sarcástica, fala, nossa, que coisa antidemocrática, né? Aí eu não me aguentei, eu fui e fiz um comentário embaixo para aquela pessoa, eu falo, olha, mas você acha realmente que divulgar mentiras é liberdade de expressão? Né? Bom, eu vou deixar agora a nossa convidada expor o seu tema, que eu acredito aqui que todos estão aguardando muito essa discussão, que vai ser muito enriquecedora para nós, com a palavra da doutora Edilene Lobo. Boa noite a todos e todas. Eu começo a minha fala cumprimentando a iniciativa, agradecendo a oportunidade de vir tratar aqui desse tema. E nesse ambiente com pessoas, a maioria do Estado do Espírito Santo, que, como vocês vão ver daqui a pouco, tem desempenhado um papel muito importante nesse campo das fake news, do processo eleitoral democrático e do tratamento mais atualizado desse tema. Ao tempo em que cumprimento e agradeço, vejo uma imensa plateia composta por muitas mulheres, com pessoas muito interessadas, comentários muito interessantes e, claro, a qualidade dos participantes desse evento, muito menos pela minha participação, mas pela condição exata dessas pessoas que, como todos e todas viram, abrilhantam esse evento e abrilhantam esse estado, que estado irmão do que eu estou em Minas Gerais, e que nos traz muito orgulho, que me causa muita alegria de estar aqui tratando dessa temática, embora nós em lugares distintos, mas unidos no esforço único. Mas eu também quero fazer condolências e prestar condolências. Hoje no Brasil se registraram 1.349 mortes, o total é de 32.748 brasileiros e brasileiras que perderam a vida. O Brasil numa escalada absurda de infecção pela doença. Portanto, de um lado a alegria de estar com vocês, do outro a extrema necessidade de prestar condolências e de confiar que em algum outro momento nós poderemos tratar desse tema e observar essa realidade distópica, a palavra que tanto se comentou hoje, a realidade distópica que causa essa sensação de dor, de sofrimento e de angústia. Então, minhas condolências e meus melhores sentimentos para as famílias dessas pessoas, para a família brasileira que sofre com esse drama. O assunto que me traz aqui, como o próprio professor Rodrigo comenta, perpassa inclusive por esses aspectos da crise sanitária. O processo desinformacional, ou seja, fake news, bem traduzido como a mentira deliberada para cooptar, para excluir, para coagir, é um processo, é um fenômeno, digo eu, que perpassa vários campos da vida. Inclusive, como o professor Rodrigo destacou, e nós estamos acompanhando, é um fenômeno que tem assolado a vida nacional, tem assolado o mundo. A propósito disso, mentira no mundo da vida, mentira na política, no processo eleitoral, não é uma novidade. A novidade, e que chama tanta nossa atenção, é a exponencialização desse fenômeno por meio das redes sociais, por meio da internet. Então, o ponto central aqui, ou seja, não se trata de uma novidade enquanto fenômeno em si, mas o que chama nossa atenção e merece todo o cuidado, merece todo o exame, merece todos os nossos esforços, o que chama atenção é a exponencialização, a velocidade com a qual a mentira circula pelo mundo, não só entre nós no Brasil, não só entre nós nos nossos estados e cidades, mas pelo mundo.
Quando eu falo do tema, portanto, eu preciso começar aqui, também em homenagem a tantos filósofos que o professor Antônio destacou, eu começo com as palavras de Jacques Derrida. Jacques Derrida traz a seguinte síntese para o começo da nossa conversa. Se toda justiça, diz ele, começa com o discurso, nem todo discurso é justo. Sob esse aspecto, eu então trago para a nossa conversa, né? É uma conversa informal, é um colóquio, contando aqui com a colaboração e o apoio dos meus colegas que tanto abrilhantam esse evento. Então, o ponto central que nos move a indagar essa temática está em localizar qual é o bem jurídico atingido e qual é o direito fundamental enfocado. Na sequência, compreender como é que fake news, usando essa expressão que popularizou, como é que as fake news são tratadas na jurisprudência, em particular na jurisprudência eleitoral, situar a atualidade do tema sendo tratado na legislação brasileira e concluir com algumas ofertas aqui possíveis, pequenas, digo eu, mas que poderão orientar um pouco mais a nossa reflexão sobre o assunto. Então, inicialmente, a pergunta a se fazer é qual é o bem jurídico atingido quando as fake news são divulgadas, difundidas, exponencializadas, como eu dizia, no processo eleitoral. Num primeiro momento, fake news como desinformação deliberada vai atingir um princípio essencial da propaganda eleitoral, em particular, que é o princípio da veracidade. Quando eu falo de veracidade na propaganda eleitoral, eu redireciono o foco para o direito coletivo a ser protegido nesse ambiente. O direito coletivo aqui em debate é o direito do povo de se informar, de se orientar, de se instruir para exercitar um outro grande direito de uma democracia representativa, que é o voto livre, consciente, sem pressões e sem coação. Quando eu localizo, portanto, o direito coletivo a ser informado, e a ser informado e a ser informada de modo a se respeitar a veracidade, esse direito coletivo é que precisa ser colocado no centro de gravidade do debate. Esse direito coletivo é que precisa ser atuado, interpretado, efetivado, para se afirmar que o direito coletivo é primaz e aquele individual de se manifestar cede espaço quando nós estamos falando do direito coletivo. Isso para dizer que nessa pretensa colisão de direitos, nós estamos falando do direito coletivo de se informar superior àquele individual de manifestar-se livremente. Mesmo a propósito do direito ou da liberdade de expressão, é evidente que nenhum de nós, seja jurista, seja qualquer um do povo, seja um popular, seja a pessoa mais esclarecida e a pessoa menos esclarecida, é claro para nós que não se pode pretender colocar um biombo falso, trabalhar com a falsa premissa de que há liberdade para a difusão da mentira deliberada. Portanto, o ponto central aqui é quando o professor Rodrigo coloca o comentário a uma proposta de lei nesse Estado para proteger a informação pública, e alguém indaga, mas esse projeto é autoritário. Eu voltaria à pergunta, mas não seria mais autoritário que um ou uma queira se sobrepor ao coletivo? Então, sobre esse eixo, penso eu, é que deve girar a interpretação acerca do tema. Então, bem colocadas as questões, a liberdade de expressão não pode abrigar
a mentira deliberada. Mais que isso, na interpretação desses direitos ou na aplicação desses direitos ao caso concreto, não se pode pretender que o indivíduo se sobreponha ao coletivo, porque, de fato, uma democracia participativa em que nós falamos de proteção das liberdades, é claro que o direito da coletividade tem que ser superior ao indivíduo. Destaco isso para dizer que, surpreendentemente, a respeito dessa leitura relativamente simples sobre o tema, a jurisprudência, ou seja, decisões reiteradas dos tribunais, em particular dos tribunais eleitorais, a jurisprudência tem sido, de certo modo, tímida. Trata o assunto de modo a, muitas vezes, dar maior enfoque à liberdade. Professora Edilene, como é possível, por critérios objetivos, nós definirmos o que é esta fonte com razoável segurança e como que é, principalmente, professora Edilene, dentro daqueles limites muito estreitos de cognição numa representação eleitoral ou num direito de resposta, fazer prova disso de maneira pré-constituída e documental. Posso prosseguir, professor Rodrigo? Muito bem. Professora Edilene, a senhora fica à vontade. Tá bem, obrigada, querida. E eu estou mesmo à vontade, estou em casa, né? Literalmente em casa. E aqui eu tenho brincado, me permitam só um parênteses, candidatos têm me perguntado o que fazer, né? Como é que faz para comunicar nesse tempo? E eu tenho dito sempre que é um pé na rede e um pé na rua. A rua agora tem outra dimensão, né? Não é mais a rua que nós conhecemos, a rua enquanto espaço aberto. Mas então quero diretamente a pergunta. Essa resolução que faz referência ao doutor Hélio, e eu quero agradecer as palavras generosas, eu sou uma operária do direito eleitoral e me coloco aqui a serviço da única arma que eu acho que todos devem portar, que todos devem estimular, que é a educação. Eu me coloco a serviço da educação, acho que é a única possibilidade de transformar a realidade, de melhorar a vida de todos nós e de todas nós. Acho, inclusive, que a educação não é um serviço público. Educação é um eixo de desenvolvimento de qualquer povo que se queira colocar num mundo minimamente inclusivo e diferente, né, para acolher essa diversidade. Mas então, falando disso, essa resolução traz novidades interessantes e muita dificuldade, é evidente, porque pela primeira vez nós vemos num texto escrito exatamente as palavras que o doutor Hélio trouxe. Então, há um compromisso, notem bem, com o combate à desinformação. Colocar a expressão num texto normado é fundamental. Outra coisa interessante é que a Justiça Eleitoral, ao elaborar essa resolução, teve o cuidado de traduzir o que popularmente ficou conhecido como fake news. Porque parece que fake news, traduzindo literalmente, seja apenas ou seja a notícia falsa. E eu digo sempre que esse é um conceito contraditório, porque se é notícia, não pode ser falsa. Se é falsa, não é notícia. Então, tradução literal de fake news, como nós até agora estávamos fazendo, pode não dar ideia exata do que se quer tratar. Então, o correto mesmo é tratar o assunto de processo desinformacional. Mas então, quando a Justiça Eleitoral anota que é um dever de todos velar pela fidedignidade, está sinalizado um valor, e isso é importante. Agora, é claro que ao colocar os mínimos, né, o próprio texto da regra a que o doutor Hélio faz referência
dá a nota da dificuldade de se delimitar o assunto. Então, quando a resolução fala que tem que se ter um mínimo de atenção à veracidade, um mínimo de cuidado com a informação que corresponde à realidade, o que se está a dizer? Que nós estamos num território ainda bastante desconhecido, um território ainda muito amplo e que ainda não conta com ferramentas muito claras e eficazes, aplicadas e experimentadas. Bom, quando eu lido com isso, eu preciso trazer para o mundo da prática. Eu já dizia a vocês, eu atuo como advogada eleitoralista já há bastante tempo e verifico que antes mesmo da resolução colocar o que está aí descrito a despeito dessa nova abordagem, a lei eleitoral já diz que não se tolera a difusão de algo que se saiba inverídico. Então, se sabe que é inverídico, independente dessa resolução, independente dos debates que agora mais recentemente vêm sendo travados no Brasil, principalmente a partir da CPI das fake news e do inquérito 4781 no Supremo Tribunal Federal, então, independente disso, e muito antes disso, a legislação brasileira já dizia da vedação à difusão de fato sabidamente inverídico. Então, Hélio coloca, como é que eu verifico o que é verídico e onde? Quando nós falamos de eleições, muitos números são utilizados. É muito comum, por exemplo, as pessoas falarem de percentuais para dizer de candidatos que estão à frente ou atrás nas pesquisas. E quando nós falamos, por exemplo, de percentuais de preferência de determinado candidato, nós só podemos tratar disso com base num instrumental técnico que mede preferência, que chama pesquisa de opinião pública. A pesquisa tem que ser realizada conforme uma série de técnicas. Precisa ser registrada, tem que ter plano amostral, tem que comprovar uma série de passos para chegar a um determinado resultado que apresenta alguém com mais ou menos percentuais na preferência. Então, quando eu lido com números, principalmente números que, para se apresentar, precisam dessas providências prévias, eu, então, não estou no terreno das possibilidades, eu estou no terreno dos números. Então, eu digo que Hélio tem 99% da atenção e preferência dessa plateia, porque eu consigo provar e demonstrar de onde eu tirei o número de 99%. Aliás, quero parabenizá-lo por essa preferência acachapante no interesse da plateia. Mas então, quando eu falo em números, não é difícil verificar de onde eles foram tirados. Então, nesse aspecto, doutor Hélio, o que nós mais vemos é a prestação de informações na propaganda eleitoral, quase sempre para dizer que o adversário não é o mais habilitado e muitas das vezes com um descompromisso com esses dados concretos. Então, eu falava de um exemplo. Eu trabalhei aqui numa determinada campanha em que uma peça de propaganda foi muito questionada, porque o candidato dizia assim, em Minas Gerais, o custo da energia elétrica é o maior do Brasil. E aí, o adversário, que disputava a reeleição, questionou, falou, olha, como assim o custo da energia elétrica é o maior do Brasil? E, por meio de uma representação perante a Justiça Eleitoral, se comprovou com números que, de fato, aquela época, não sei se agora permanece, mas aquela época o custo, principalmente o custo cheio dos serviços de energia elétrica, considerando as várias regiões do Brasil, o custo de Minas Gerais era o maior. Então, quando você pode identificar números, é claro que é muito mais fácil testar o que é sabidamente verídico. O grande problema é quando se trata de opinião, e de opinião, que aqui quero destacar, não significa que pelo tão só fato de externar uma opinião, eu possa estar difundindo uma inveracidade. E aí eu quero destacar a fala
que eu fazia no início. O que se combate aqui? É a mentira deliberada, o equívoco desculpável, a incompreensão de determinada informação não significa a mentira deliberada. Então, me parece que o combate direcionado aqui é a mentira deliberada. E o pedido de resposta na propaganda eleitoral, diferente de parecer uma punição, na verdade, deve ser visto, deve ser saudado como uma grande possibilidade de reestabelecer, esclarecer, colocar essas informações de modo adequado, verazes e, se for essa a pretensão do direito de resposta, exatamente, reestabelecer a verdade. Então, eu penso que, a despeito de colocar essa latitude de mínimos, a praxis eleitoral brasileira, a praxis judicial brasileira, já indica como é que se mede algo sabidamente verídico. Então, assim, do ponto de vista prático, tratando casos concretos, eu não vejo muitas dificuldades para fazer esse controle. O que eu critico, professor, é a timidez em afirmar o direito coletivo à informação veraz para passar pano nas condutas de deliberadamente mentir para prejudicar, para desinformar, para pretender cabalar votos de modo ilegal. É esse o ponto que eu acho que nós temos que nos dirigir. Certo. Há uma pergunta aqui direcionada ao professor Horácio. A efetividade dessa ação pós-moderna no âmbito estatal com relação às startups ainda não é o caminho, ainda não é um caminho somente ideal? Só isso? Só isso. Na realidade, o modelo das startups já é um modelo, digamos assim, bastante testado no mundo. Se nós pensarmos em empresas como a Uber, Airbnb, por exemplo, na sua origem foram pequenas startups e viraram o que são hoje, né? Então, assim, eu penso que o momento é oportuno para trazermos essas tecnologias, essas potencialidades que as startups podem desenvolver para o interior da administração pública. É claro que nós temos alguns desafios, dentre eles, impedir que a administração pública seja um óbice burocrático e irracional para que essa potencialidade tecnológica inovadora possa fazer a diferença na gestão pública, né? Esse é um dos problemas. Por outro lado, nós também temos que ter a preocupação com a atividade das startups. Ela se desenvolve num ambiente de extrema incerteza, um ambiente de risco. Nós vamos ter que compatibilizar a assunção desses riscos por parte do poder público, sem que isso gere um apagão de canetas, sem que isso gere uma responsabilização pessoal do agente público porque tentou inovar no âmbito da gestão pública. E aí, por conta disso, a nossa lei estadual, como eu disse aqui inicialmente, a Lei Complementar 929, ela trouxe expressamente um dispositivo que incorpora em nível estadual, mas a fórmula é passível de repetição nos outros entes políticos da federação, quando diz que o agente público só será responsabilizado por práticas, por experimentos, por contratações de startups, por exemplo, que o teste não venha a ser positivo ou venha a ser de insucesso ao final do experimento, ele só responderá por essas práticas, por essas parcerias, se agir com dolo ou com erro grosseiro, né? Trazendo a ideia de experimentalismo institucional responsável para o âmbito da administração pública. Eu penso que nós já temos maturidade na gestão pública brasileira, já temos maturidade, muita gente boa trabalhando na administração pública, criando, inovando na gestão pública, de modo que é possível
para além do plano ideal, trazer tecnologia e parcerias concretas, desde logo, entre o Estado e as startups. Só para ilustrar o que eu acabei de dizer, no ano de 2009, a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, ela implementou um modelo aqui que já haviam similares em outros estados, como a Bahia, que era um modelo de absorção de mão de obra de presos e egressos no âmbito dos contratos e convênios da administração pública. Então, o Estado contratava uma empresa para fazer uma obra, 6% dos presos e egressos 6% da mão de obra necessária à execução daquela obra seriam formadas por presos e egressos do sistema prisional do Estado. Somente no ano de 2017, essa iniciativa, cujo um dos pioneiros foi o Estado do Espírito Santo, foi implementada na Lei de Licitações e Contratos Nacional. Quer dizer, então, nós temos o processo de inovação pressupõe também empurrar a história para frente, empurrar o desenvolvimento no âmbito da gestão pública, e a hora é agora. O Brasil precisa de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação na gestão pública, fazer mais, ser mais eficiente com menos recursos públicos agora, não é amanhã. Então, o momento é agora. Tá certo. Certo. Em função da hora aí que nós já chegamos no nosso horário, né? Eu vou encaminhar as demais perguntas para os palestrantes e aí depois a gente encaminha as respostas para os colegas que participaram e fizeram essas perguntas. Nós estamos chegando no final do nosso evento e gostaríamos de agradecer a todos que participaram, a todos que se inscreveram, que acompanharam o nosso evento, as palavras carinhosas que foram manifestadas aqui nos comentários do chat, ou lá no canal do YouTube, quem já está assistindo o vídeo. Né? Teve uma participante que falou: eu assisti a palestra ontem e já assisti o vídeo de novo das palestras de ontem e gostei muito. Então, isso nos gratifica, porque nós vemos que o evento ele contribuiu para engrandecer o conhecimento dos participantes. Isso é muito bom. E quando nós trocamos ideias, isso faz parte da democracia, né? Nós trocamos ideias, isso faz com que a gente pense, né? Esses problemas aí atuais que são do nosso cotidiano, todas essas questões que foram tratadas nesse seminário, elas impactam na nossa vida, não é uma coisa abstrata, fora da nossa realidade, tudo tem a ver com o nosso dia a dia, e isso é muito bacana porque as pessoas que aqui falaram trouxeram reflexões, isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer enormemente, tá? Os professores que aqui vieram, se dispuseram a falar, professor Horácio, professora Edilene, professor Antônio Leal, né? Professor Rodrigo Reis aí, que é meu parceiro de longa data em diversos projetos, e sempre que a gente troca uma ideia, vamos fazer, vamos, e é coisa de não pensar duas vezes, aquilo que é bom a gente se propõe a fazer. Então, é um motivo de muita alegria. Eu gostaria de agradecer a todos e avisar os participantes que na próxima semana os certificados eles estarão disponíveis no e-mail de vocês, né, para aqueles que participaram das palestras de ontem e de hoje, receberão certificados, tá certo?
agradecer a todos. Professor Rodrigo Reis, quer falar alguma coisa? Só se você puder fazer uma chamada do nosso lançamento, o lançamento do nosso livro, Direito Constitucional, na semana que vem. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, daqui a alguns dias, né, no dia 17, marcado para as 19 horas, haverá o lançamento do nosso livro de temas de direito constitucional, né, que eu e o professor Rodrigo Reis coordenamos essa obra coletiva. Tem vários autores, professores, pesquisadores, egressos do curso de Direito da Facel. Alguns alunos participaram em coautoria com professores, professores convidados. Então, é uma obra que nos trouxe muita alegria, né? E vemos que é possível produzir obra de qualidade aí e dizer que, né, outros projetos virão aí na frente e quem quiser participar. Esse projeto, inclusive, professora Edilene, nós fizemos um edital de chamamento público para quem quisesse participar, então foi uma coisa aberta mesmo. Então, as pessoas enviaram artigos, houve seleção de artigos, criamos uma comissão na faculdade para isso, para selecionar os textos, e aí chegamos a um resultado final aí com uma obra de qualidade aí para o público em geral. Tá? Então, vai ser feito um lançamento, já está no ar, o site do evento, aqui no Simpla mesmo. Tá? E eu queria até convidar, Rodrigo, uma próxima obra. Eu queria convidar o doutor Horácio e a doutora Edilene participar conosco, né? Com certeza, com certeza. Pela editora Lumen Juris. Então, na próxima, já conto com vocês dois junto com a gente. Tá certo, tá certo. Gente, um forte abraço a todos. Dou por encerrados os trabalhos. Boa noite.